Então, para fechar aqui o nosso estudo sobre o versículo 3 de Gálatas 1, nós podemos dizer que toda vez que você tiver uma tradução da Bíblia que trouxer entre colchetes uma palavra ou um trecho da Bíblia, é porque naquela versão se considera que essas palavras provavelmente não estavam presentes no texto original da Bíblia. Só isso. Essa versão que você tem em mãos, que traz colchetes, é porque para essa tradução aí, aquilo que está entre colchetes, seja uma palavra como o nosso, ou mesmo um trecho inteiro, isso não estava presente no texto original da Bíblia. Provavelmente. Não vão dizer, não estava e bateu o martelo, mas querem dar a entender que provavelmente não estava presente. E eu argumentei nas duas últimas aulas que isso pouco importa, porque nós temos vários manuscritos que são do século VIII em diante, que trazem essas palavras todas, essas palavras que estão entre colchetes. Então, em termos de confiabilidade histórica, sim, podemos dizer que essas palavras e esses trechos estavam presentes sim no texto original da Bíblia. Sigamos agora para o versículo 4. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o qual se entregou a si mesmo. Quem é esse o qual de quem ele fala? Ora, se nós voltarmos no versículo 3, o versículo anterior, ele terminou falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse o qual se refere a Jesus. Ele está falando, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ora, se Jesus se entregou por nossos pecados, se ele se entregou, então foi uma oferta voluntária. Ninguém o obrigou a fazer isso. Jesus não foi um mártir levado contra a própria vontade para a cruz. Não, ele voluntariamente foi à cruz para morrer pelos nossos pecados. Lá em João 10, versículos 11, 17 e 18, o próprio Senhor diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha só que interessante o que ele diz aqui. Ninguém atira de mim. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Se você for até a Bíblia e abrir lá em Mateus, capítulo 26, versículo 53, você vai perceber que na hora que os soldados romanos foram até Jesus para levá-lo preso, o apóstolo Pedro, ele teve uma atitude inesperada. Ele sacou da espada e cortou a orelha de um dos soldados, querendo impedir aqueles soldados de levarem Jesus preso. Agora veja que interessante, Jesus falou, por que você está fazendo isso? Não precisa disso. Você acha que se eu não quisesse, eu não poderia pedir ao Pai e ele me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Ora, se nós compararmos com a legião romana, lá havia, cada legião romana tinha 6.000 soldados. 6.000. Se Jesus fala que se ele pedisse ao Pai, o Pai o mandaria mais de 12 legiões de anjos, quer dizer, mais de 70.000 anjos apareceriam ali para defender Jesus, se ele quisesse. Então, dizer que Jesus ele foi subjugado pelos homens, pelos romanos, e foi levado à cruz, a gente não pode perder de vista que Jesus é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. É o próprio Deus. Então, não faz qualquer sentido imaginar que o Senhor Jesus foi levado à força para morrer na cruz do Calvário. Não, ele fez isso por nós. E se foi por nós, então o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício vicário. O que quer dizer isso, professor? Vicário quer dizer substitutivo. Ele nos substituiu. Ele não se sacrificou para simplesmente dar um exemplo, como alguns falam por aí. Não, foi mais que isso. Ele se sacrificou para cumprir uma exigência divina. Deus mesmo exigia um sacrifício pelos pecados. Onde é que está isso na Bíblia? Isso aí você encontra em dois textos. Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem em pecado, ele precisa se redimir de seus pecados para ter acesso à glória de Deus. Caso contrário, ele sempre vai carecer dessa glória e jamais poderá alcançá-la. Diz também assim em Romanos 6:23,
porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esta é a punição que Deus estabeleceu para o pecador, a morte. Por outro lado, o versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há motivo para desespero. Ainda que os nossos pecados criem uma barreira entre nós e Deus, Jesus Cristo veio para criar uma ponte, para que nós nos aproximemos de Deus e nos reconciliemos com Ele. Continuando o versículo, ele fala assim: ele fez isso, o quê? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para, olha o propósito, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa palavra desarraigar foi uma tradução que a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu adoto, que eu uso, foi a versão que ela preferiu para sua tradução. Arrancar deste mundo. Por que ela fez isso? Porque o verbo grego que está no texto, no manuscrito, é exairel. E essa palavra exairel, ela realmente tem essa ideia de arrancar alguma coisa. Por exemplo, se você der uma olhada lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, Jesus fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Não é? Porque melhor é você ir para o céu sem um olho, sem um membro do corpo, não é? Do que você ir para o inferno tendo um olho. Então ali Jesus usou uma hipérbole, uma linguagem ali forte, dura, mas ele quis dizer que nós devemos nos livrar de tudo que nos impede de obter o céu, de estar no céu. Então ele usa ali naquele texto a expressão arrancar. E é o mesmo verbo, exairel. Mas esse verbo, ele tem outros significados. Por isso que em outras versões da Bíblia, em vez de ter arrancar deste mundo, tem lá resgatar deste mundo, livrar deste mundo, libertar deste mundo. E aí, nesse caso, eu acho que essas traduções, elas foram mais felizes, porque quando você olha para a palavra resgatar, libertar, livrar, você consegue entender o que realmente Jesus fez com o seu sacrifício. Ele como que pagou o resgate para nos livrar de uma situação da qual não tínhamos como sair, não por nós mesmos, não com a nossa força, não com os nossos recursos. É como se nós fôssemos escravos do pecado, escravos do diabo, e Jesus foi lá e pagou aquilo que Deus exigia, e assim nós fomos libertos dessa condição. Então, quando diz aqui para nos desarraigar, poderia ser também para nos resgatar deste mundo perverso. Veja só que coisa interessante. Ao mesmo tempo, quando você olha na Bíblia, lá em João, capítulo 17, versículo 15, Jesus, ele está orando ao Pai e ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre ou nos guarde do mal. Não é estranho? Ele morreu para nos arrancar, para nos resgatar deste mundo, mas ao mesmo tempo ele ora ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Como é que a gente harmoniza aí esses dois textos? Da seguinte maneira: Deus não quer que a gente saia deste mundo, não quer. Ele quer que a gente continue vivendo aqui. Enquanto não vier a morte física, o propósito de Deus é que a gente viva neste mundo perverso, mas não quer que nós estejamos vinculados às maldades deste mundo. Como assim, Cléber? Deus quer que nós vivamos aqui testemunhando daquilo que Ele fez em nossa vida. Ele quer que a gente viva aqui brilhando como as luzes nas quais Ele nos transformou. Ele não nos transformou numa nova criatura para ficarmos passeando aqui, não. Ele nos transformou em novas criaturas para darmos testemunho do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Ele nos transformou para sermos referência neste mundo. Pessoas que os outros possam admirar e reconhecer que houve sim em nossa vida algo sobrenatural. É por isso que Ele quer que nós continuemos neste mundo, mas não vinculados à maldade deste mundo, não seguindo no mesmo curso deste mundo. Ele nos livrou dessa prisão. Podemos viver aqui tranquilamente,
mas sempre lembrando que a maldade do mundo, a perversidade que existe neste mundo, as ideias que vão contra Deus e contra a sua palavra, essas coisas não. Com essas coisas nós quebramos totalmente o vínculo. Ele nos resgatou, mas nos mantém aqui para sermos instrumentos de bênção nas suas mãos. De bênção para quem? Onde? De bênção para as pessoas com as quais convivemos. Seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na nossa vizinhança, seja no meio da nossa família. Não importa. Deus quer nos utilizar como instrumento de bênção. E por isso ele nos mantém neste mundo, mesmo sendo um mundo mau. Agora, vejam só que curioso. A palavra que foi traduzida como mundo perverso, né, para nos desarraigar deste mundo perverso, essa aqui é a tradução adotada pela Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu utilizo. Mas na Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, que é muito utilizada pelos assembleanos, aparece assim: para nos livrar do presente século mau. Vocês perceberam a diferença? Em uma versão diz assim: nos desarraigar deste mundo perverso, ou seja, deste lugar. Já na corrigida diz assim: para nos livrar do presente século. Aí já não fala de lugar, fala de tempo, porque o século, aqui a palavra século, ela está sendo utilizada como sinônimo de tempo, de era. Qual é a versão melhor? Qual é a versão mais fiel ao texto bíblico? Século, era, mundo. Por que essa diferença? É isso que nós vamos ver na próxima aula.